Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Aqui é Bruno Pires no comando. Vamos iniciar hoje o análise do edital da Câmara Municipal de Guarulhos. Concurso aberto aí no dia 2 de dezembro de 2022, para a Câmara Municipal de Guarulhos, um edital para diversas vagas, tá bom? Não vou me estender muito aqui, que o intuito aqui do vídeo é fazer uma análise rápida e direta e passar algumas noções gerais que eu tive desse edital, tá? Em primeira análise, eu já queria deixar claro que é um edital que tem diversas vagas, é uma oportunidade muito boa, principalmente para os moradores de Guarulhos, mas veio puxado, tá bom, pessoal? Principalmente para os cargos de nível superior, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos iniciar. Então, pessoal, o concurso da Câmara Municipal de Guarulhos, ele vai ser organizado pela banca Consulpan, tá? Não confunda com a banca Consulplan. E são diversos cargos, tá? Igual eu já ressaltei aqui, são diversos cargos, tá bom? Então, algumas informações gerais do concurso, tá? Como eu acabei informando para vocês, a banca é a Consulpan. O período de inscrição vai do dia 5 de dezembro até o final do mês, dia 31 do 12. As remunerações, como que vai funcionar? Ele inicia com R$ 3.468 aqui, tá? Para o cargo de técnico legislativo B e podendo chegar até R$ 8.650 para o cargo de analista, tá bom? É uma bela de uma oportunidade, é difícil a gente ver concursos municipais pagando remunerações tão vantajosas, tá? Além dessa remuneração, eu tive contato com um assessor da Câmara Municipal, que ele me informou que existe um vale alimentação de R$ 700, tá? Que é pago em dinheiro. E como que vai ser o funcionamento das provas? Um pouco diferente dos concursos que a gente acaba vendo, o, esse concurso da Câmara Municipal, nós vamos ter 3 datas de prova, tá? No dia 5 de março de 2023, a gente vai ter a aplicação das provas para os cargos de nível superior. Na semana seguinte, no dia 12 do 3, a gente tem aplicação para os cargos de nível médio. E lá no dia 16 de abril, a gente vai ter aplicação das provas discursivas para as duas escolaridades, tanto o nível médio quanto o nível superior, tá bom? E quais são os cargos que a gente tem à disposição? Ó, primeiramente a gente tem aqui algumas palavras específicas, jornalista, tá? Pedem aqui nível superior completo em comunicação social, jornalismo, rádio, TV, mais o registro no órgão competente. Superior completo em comunicação social, jornalismo, rádio, TV, mais o registro. Superior completo em comunicação, jornalismo, rádio, TV, você vê que são áreas bem específicas. Remuneração, bem interessante, tá? E aqui a gente, bem no final da tela, a gente inicia aqui para o cargo de consultor legislativo na área de economia, tá? 2 vagas que exigem nível superior completo em economia, ciências contábeis, administração, mais o registro no órgão competente. Remuneração igual a do jornalista, bem interessante, tá? Então, acho que quem está correndo atrás de uma oportunidade, eu acho que é uma bela de uma oportunidade esse concurso, tá bom? Iniciando, ó, para os cargos de consultor legislativo, aquele mesmo esquema, tá?
para áreas específicas de veterinária, políticas públicas, administração de rede, tá? Cada um com a sua área de nível superior específica. No caso aqui, medicina veterinária, administração pública, gestão pública ou direito. A gente tem também aqui ciência da computação, mais o registro, tá bom? Aí, aqui, queria só dar uma ressaltada aqui, que esse eu acredito que seja o cargo mais interessante, tá? Do concurso. Pagando R$ 8.500 para qualquer área de nível superior, tá? E nesse caso é aceito aquele curso tecnólogo, sabe? Aquele curso que a gente faz de recursos humanos, logística, gestão financeira. Essas graduações são aceitas, tá, pessoal? Então vamos olhar com um pouco mais de carinho para esse cargo aqui, analista legislativo, para a área administrativa e apoio parlamentar, com 74 vagas para ampla concorrência e 4 vagas para PCD, tá bom? Para quem quer algo mais específico da área, principalmente de administração, a gente tem outros cargos aqui também bem interessantes. Seria o quê? O analista legislativo do expediente de recursos humanos, com 9 vagas, exige nível superior completo em administração, psicologia, serviço social e gestão de recursos humanos. A gente tem aqui depois, ó, analista da folha de pagamento, tá? Com 4 vagas, nível superior completo em administração e ciências contábeis. Também acredito que sejam graduações bem comuns, muitas pessoas possuem essa graduação e acho que é uma bela oportunidade. Para os contadores também de plantão, temos analista aqui para a área de contabilidade, 4 vagas, pedindo a graduação em ciências contábeis mais o CRC, tá bom? Analista de tesouraria com 2 vagas, superior completo, tá? Ele é o segundo cargo, tá? Que são 2 cargos, apenas o analista legislativo da área administrativa e apoio parlamentar e o da tesouraria são os únicos cargos que exigem o nível superior completo, tá bom? Então vou até dar uma ressaltada aqui, porque tanto o analista da área administrativa quanto o da tesouraria são os 2 únicos cargos que exigem nível superior completo, tá? Esse eu achei um pouco menos interessante porque são apenas 2 vagas. O conteúdo dos dois são extensos. Esse é bem específico para a área de administração financeira e orçamentária, ciclo orçamentário, orçamento público. Então é um conteúdo um pouco mais complexo, tá? Mas cada um analisa a sua possibilidade, o que acha que está dentro do seu conteúdo. Tá? E acredito que o outro, com 74 vagas, acaba sendo uma oportunidade um pouco mais viável. Para finalizar ali, a gente tem os de analista, a gente tem analista para a área de arquivologia, com a sua respectiva graduação, e começa os de técnicos, tá? Para quem tem uns cursos específicos ali, por exemplo, operador da mesa de som, ensino médio completo, mas registro no órgão competente. Seria um curso técnico, um curso específico para essa parte técnica de som. Técnico legislativo para operador de câmera, design gráfico, tecnologia da informação e assistente de produção. Como esses técnico legislativo A são coisas mais específicas, eles também têm a remuneração um pouco mais vantajosa, né? Acaba dando um pouco mais de benefício para o funcionário técnico legislativo por ser um cargo mais técnico, tá? E para finalizar, esse também aqui é a menina dos olhos do concurso, tá? Que é o técnico legislativo para a área de gestão pública, com 88 vagas no geral e 88 vagas para ampla concorrência e 5 vagas
para os PCDs, tá bom? Aqui não tá, mas são os PCDs. Exigindo apenas ensino médio completo e pagando R$ 3.468, tá? Vou só dar aquela ressaltada do que eu falei. Eu tive contato com um assessor informando que paga R$ 700 a mais a título de vale alimentação em dinheiro, certo? Agora eu queria falar um pouco mais sobre as provas, a configuração das provas, tá? Essa é uma parte bem interessante, porque eu acredito, ficou meio confuso aqui. Um concurseiro de primeira viagem pode ter um pouco de dificuldade para entender como que vai ser a configuração das questões na prova. E aqui é a configuração da prova de nível médio. Como que vai funcionar? A prova ela vai ser dividida em a prova 1, tá? Essa primeira parte é a prova 1. Aqui é a prova 2. E aqui seriam os conhecimentos gerais. A prova 2 são os específicos. E como que vai funcionar? A gente vai ter língua portuguesa, matéria comum em qualquer concurso, matemática, informática, direito constitucional e legislação municipal. O que eu quero passar para vocês aqui, principalmente, é o que? É o peso de português, o peso de legislação municipal e o peso de direito constitucional. Isso nos conhecimentos gerais, tá? Quantas questões a gente vai ter? Na língua portuguesa, nós vamos ter 10 questões, tá? Para português, nós vamos totalizar 20 pontos no total. Matemática, são 5 questões com peso 1. Então, matemática, a gente tem mais 5 pontos. Informática, a gente tem mais 5 pontos, porque ela tem peso 1. Direito constitucional, com 5 questões, com peso dobrado, são 10 pontos. E legislação municipal, com peso dobrado, 5 questões, nós temos mais 10 pontos. Isso tudo vai acabar totalizando o máximo de 50 pontos, tá, pessoal? Vale ressaltar também que para a quantidade mínima de ponto que você tem que tirar na prova 1 é 50%, o equivalente a 25 pontos, certo? Conhecimentos específicos. Conhecimentos específicos no geral, peso dobrado. São 30 questões, então o candidato ele pode chegar até 60 pontos. Lembrando que ele tem que tirar no mínimo 30 pontos para não ser eliminado, tá? No final, a soma dos pontos será o da prova 1 mais o da prova 2. Isso tudo vai totalizar 110 pontos, tá? Além disso, a gente tem também a prova discursiva. A prova discursiva, ela vale 40 pontos. E a nota final, ela vai ser considerada o quê? Só dar uma limpadinha aqui na tela. Mas a nota final do concurso, ela vai ser o somatório. Tá? Aqui. A nota final do concurso é igual à nota da P1 mais a P2 mais a discursiva. E isso tudo valerá o total de 150 pontos. Eu montei esse gráfico aqui, pessoal, só para mostrar o peso de cada uma das matérias. A gente tem aqui disparado os conhecimentos específicos valendo 40% do total, tá bom? 40% do total são só os conhecimentos específicos.
A gente tem aqui também a discursiva com um peso muito interessante, com 26,7% da nota total. Português, que é uma matéria que você tem que saber na ponta da língua, não só para esse concurso, mas para todos, com 13,3% da prova. Se a gente fizer uma soma aqui por cima, a gente tem conhecimentos específicos com 40%, mais 26% da prova discursiva. Os dois juntos equivalem 66,7% da prova. Mais 13% de português, a gente tem 76, 79, 80% da prova. Então, português, mais, deixar retinho aqui, né, para ficar melhor aqui. Então a gente tem aqui português, discursiva, específicos, os três juntos, 80% da prova. Então, olha o peso interessante dessas três matérias. Ah, pessoal, meu, olha isso, 80% da prova, só em três matérias. A prova veio com uma configuração muito interessante para o candidato que gosta de pegar pós-edital e fazer um estudo um pouco mais estratégico. 80% da prova só com três matérias. Então, eu achei o peso muito interessante dessas matérias, tá, pessoal? Como que veio a prova de nível superior? A configuração não veio muito diferente, tá? Claro que tem as suas especificidades, mas não veio muito diferente. Então, a gente começa com português, com 20 questões, peso dobrado, tá? Então, português vale no total 40 pontos na prova de nível superior. Matemática financeira, raciocínio lógico e estatística, apenas 10 pontos. Eu achei o peso dessa parte de exatas muito ruim, tá? Matéria muito extensa, matemática financeira não é aquela matemática comum que a gente conhece, aquela matemática elementar de concurso. Raciocínio lógico, acredito que seja a matéria mais tranquila dessa parte de exatas, tá? É mais fácil que matemática. E estatística com peso, outra matéria também, um pouco mais puxada, bem exata, e achei o peso do conjunto das três muito ruim, mas não se deve subestimar nenhuma matéria do concurso, tá, pessoal? Então a gente começa agora aqui, ó, informática, com peso 1, 10 questões. Pelo fato de ter peso 1 e 10 questões, informática também, 10 pontos. Direito constitucional. Direito constitucional com peso dobrado, 10 questões, então a gente tem um total de 20 pontos. Legislação municipal com 10 questões e peso dobrado, a gente tem também mais 20 questões, certo? No total, a prova, a P1, né? A prova 1, que é de conhecimentos gerais, ela vale 100 pontos no total. 40 de português, 10 desse conjunto de exatas, 10 de informática, 60, constitucional mais 20 para 80 e legislação municipal mais 20, a gente completa 100 pontos, tá? É o que aparece no quadro aqui. Total de 100 pontos. Conhecimentos específicos com peso dobrado e 60 questões, a gente totaliza 120 pontos, tá certo? Matéria mais importante da prova, tá? Então é o seguinte, lá, a gente vai só deixar aqui.
colocar de volta aqui só para não ficar um pouco mais visível. Então, esse não é 10 pontos. Constitucional são 20 pontos e legislação municipal também 20 pontos. Somando as duas provas, a pontuação das duas provas, a gente chega ao total de 220 pontos, somando conhecimentos gerais, tá? Somando conhecimentos gerais, mais específicos. A gente totaliza 220 pontos. Para nível superior, a gente tem aqui específicos representando 46% da prova, discursiva com 40 pontos, tá? Acabei não colocando, mas a discursiva para nível superior também vale 40 pontos e português também mais 15. Pessoal, aqui também veio um negócio bem interessante. E lá na parte de leis para nível médio, eu acabei não ressaltando também, tá? Mas legislação municipal tem um peso muito interessante porque ela é pequena. Aqui é só a lei orgânica do município, mais o estatuto dos funcionários públicos civis do município de Guarulhos. Então aqui a gente tem o total, ó, o conjunto dos dois. Aqui vale 30,8%, mais 46 dá 77% para essa e essa, 76%. 76 não, 77%, mais 7,7 a gente chega num total de 84,7% da prova em 4 matérias. 4 matérias não, né? A gente tem a discursiva, a gente tem português, a gente tem legislação municipal e conhecimentos específicos, é um conjunto, tá? Então, vou até corrigir aqui, em vez de colocar matérias, tá? Ao invés de colocar matérias, são 3 matérias. Mais os específicos. Queria falar um pouco da discursiva, tá, pessoal? Como que vai funcionar a discursiva? A discursiva, ao que parece, vai ser questões, prova discursiva com questões discursivas. Em cada questão, o candidato tem que preencher no mínimo 10 linhas e no máximo 30 para cada questão, tá? A prova discursiva, ela é classificatória e eliminatória. Como eu já tinha falado para vocês, vale um total de 40 pontos e tem a duração de 2 horas, tá? Isso tudo com aplicação da prova discursiva no dia 16/4, tá? De 23. E como que vai funcionar? Quem vai ser classificado para a correção da prova discursiva? A gente tem aquela tabela com as vagas, certo? São diversas vagas lá. Por exemplo, analista legislativo da área administrativa. Aqui. A gente tem o analista legislativo da área administrativa, que possui no começo 78 vagas, mas vão chamar 180 pessoas para terem a prova discursiva corrigida.
Então, vai dar possibilidade para muita gente. E ela vai ter também um, um peso muito interessante, tá? Vai ter um peso muito interessante, a discursiva. É ela que vai acabar classificando o pessoal. Haverá pessoas que irão muito bem na prova objetiva, farão a melhor prova possível, mas não irão tirar uma nota boa na prova discursiva. E as pessoas que não tiveram tanta vantagem na prova objetiva vai ter a chance de tirar a diferença na prova discursiva, tá? Principalmente se a pessoa for muito bem. 40 pontos faz muita diferença, pessoal, muita mesmo. Para técnico legislativo, vou até ressaltar aqui, ó, mesma situação, serão chamadas 180, terão 180 prova discursiva dos 180 melhores classificados, terão a prova corrigida. E como que vai ser os critérios de avaliação da prova discursiva? Quais são os aspectos que serão avaliados? Tá? Os aspectos. Então a gente tem, primeiro ponto, a argumentação e a informatividade dentro do tema proposto. Originalidade, suficiência, correção, relevância e propriedade das informações. Então aqui seria basicamente o seu conhecimento. O conhecimento sobre o tema, certo? Aqui eu só vou dar um toque para que vocês, nesse ponto, não tangenciem o tema, não fuja do tema, tá? E ela vai ter uma escala. Esse ponto, esse aspecto, ele vale 20 pontos no total, que pode ser de 0 a 5, um critério ruim, de 6 a 10 regular, de 11 aqui, acho que ficou não colocado, mas deve ser de 11 a 15 como bom e de 16 a 20 como muito bom. Certo, pessoal? Pode não parecer, mas de 10 a 20 linhas é uma resposta bem tranquila, tá? Coerência e coesão. Organização adequada dos parágrafos, continuidade, progressividade de ideias, uso apropriado dos articuladores. E vale 7 pontos, tá? Então aqui seria basicamente aqueles conectivos que a gente utiliza para fazer o link com os parágrafos. E ela pode ser 1 ponto para ruim, 3 regular, 5 bom e 7 muito bom. Tá? Por exemplo, se perguntar algum aspecto de algo, tá? Aí você vai fazer lá uma introdução. Por exemplo, ao se falar sobre os métodos de responsabilidade fiscal, alguns aspectos devem ser analisados. Ponto. Como que a gente faz a conexão para ampliar esse parágrafo? Um exemplo, tá, pessoal? Isso não é uma regra, esse é um modelo e você tem que se utilizar de bons conectivos. Por exemplo, eu fechei esse primeiro período. No mesmo parágrafo eu posso colocar nesse sentido, ou então dessa forma, nesse contexto, destacam-se os métodos de controle orçamentário realizado pela Câmara Municipal. Tal. E você faz ampliação e para você colocar uma tese dentro desse mesmo parágrafo, aí você coloca. Logo, a Câmara Municipal, ela possui um importantíssimo papel do controle orçamentário das contas municipais. Por exemplo, tá bem cacófono, tá repetitivo, mas é para você ter uma noção do que são os conectivos e a coerência. Aí, quando você inicia o próximo parágrafo, você tem que ter um bom conectivo. Você fez uma introdução. Para você fazer a conexão dessa introdução com a sua argumentação, você pode colocar em primeira análise, vírgula, é necessário destacar que, e você faz uma ampliação do seu tópico frasal. Ponto. A partir daí, você vai se utilizando de diversos conectivos, tá bom? Existe dessa forma,
nesse contexto, nesse sentido, e aqui são de iniciar, mas existem vários. Existem adversativos, entretanto, existem causais, seria você vai fazer uma colocação e você vai colocar a causa. Uma vez que, ó, por exemplo, o Poder Executivo Municipal realiza importante formulação de políticas públicas, uma vez que esse poder é responsável pela elaboração desses projetos. Tá? É essa forma. Tá? Isso é a coerência e a coesão. Por fim, a gente tem a morfossintaxe, além dos 7 pontos, que seria o quê? O emprego de pronomes, a relação entre as palavras, a concordância verbal, nominal, organização e estruturação dos períodos, orações, emprego dos tempos e modos verbais e colocação de pronome. Tá? Então aqui ele analisa um aspecto puramente gramatical. Tá? Emprego de pronomes, por exemplo, jamais se iniciar uma frase com um pronome oblíquo. Isso aqui é incorreto. Você seria penalizado por conta disso. Tá bom? Que mais? A concordância verbal. Então você tem que fazer a correlação da concordância verbal, né? Concordar o sujeito com o seu objeto. Ou então fazer a concordância correta quando for um verbo impessoal, tá? Por exemplo, o uso do verbo há de haver e você colocar no plural, um haver impessoal e você concordar com palavras no plural. Também é passível de penalização. Mesma coisa com a concordância nominal, tem que tomar cuidado, principalmente com nomes compostos. Tá? A organização e estruturação dos períodos é bom o candidato ter uma noção, um conhecimento bem interessante da utilização da estruturação dos períodos. Tá? Emprego dos tempos e modos verbais. Tá? Vamos levar um pouco de atenção quanto ao paralelismo. Tá? É o paralelismo dos tempos verbais. Dos tempos, modos verbais. E por fim aqui, quanto à pontuação, acentuação e ortografia. Pontuação, você colocar a pontuação que não deve, você não colocar a pontuação quando deveria. A acentuação, palavras que você acabar esquecendo de acentuar, ou acentuar incorretamente, ou palavras escritas de forma incorreta. Tanto na parte gramatical quanto nessa aqui, mais ortográfica, desconto de 1 ponto por erro. Tá? E no total isso tudo vale 40 pontos, o conjunto desses aspectos. Aí só para dar uma finalizada, e o conteúdo é extenso, eu queria falar um pouco sobre o conteúdo programático dos cargos, tá? E eu acabei não dispondo aqui do conteúdo programático completo do analista legislativo, porque ele é muito grande. Mas eu vou dar uma passada aqui e provavelmente eu vou abrir a tela para a gente poder fazer uma análise mais interessante do cargo de analista legislativo, da área administrativa. Então a gente tem o técnico legislativo com 93 vagas, eu gosto de ressaltar isso porque é uma oportunidade muito interessante. Poucos concursos municipais vêm com uma remuneração tão boa e uma quantidade de vagas tão alta, certo? E vamos lá. Técnico legislativo B. Língua portuguesa. Olha, para quem já é concurseiro, já e está aí nessa caminhada de concurso há um bom tempo, e se deparar
com um conteúdo desse sabe que esse é um conteúdo cobrado em quase todos os editais de diversas bancas. Aqui, leitura e interpretação de texto. Então pode ser compreensão, tá? Compreensão textual. Compreensão textual ou interpretação. Sinonímia, antonímia, tranquilo também, já é bem batido de prova. Sentido próprio e figurado das palavras também bem batido. Pontuação, não são todos que caem, mas é também um tópico bem batido, principalmente na VUNESP. Classe de palavras no geral, tá? Não vou esticar aqui, porque classe de palavras, quando eu falo classe de palavras, já se coloca isso aqui tudo. Substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, proposição, conjunção, ou seja, o emprego e o sentido que imprime as relações que estabelecem, tá? A classe de palavras. Concordância verbal e nominal, ponto muito importante. Regência verbal e nominal, também um ponto muito importante. E colocação pronominal. E por fim, outro tópico que é bem interessante, custo-benefício muito bom, é o da crase, tá? Daqui, crase. Olha, daqui, crase. Você tem um leve domínio de português, você não vai ter dificuldade para aprender crase, para aprender colocação pronominal, custo-benefício muito bom e costuma ser um tópico bem cobrado. Aqui, bom, esses dois tópicos têm um custo-benefício muito bom. Concordância verbal e nominal tem que aprender, não tem como. Regência verbal e nominal tem que aprender, não tem como, e são tópicos bem importantes. Classe de palavras. Como que eles podem acabar cobrando isso? Eu não conheço tanto a banca, mas eu acabei vendo, havia algumas questões cobradas para o cargo de administrador. Em 2022, eu vi que é uma banca que acaba cobrando um conteúdo bem morfológico. Não é muito comum, por exemplo, na VUNESP, mas é bem morfológico. A VUNESP, por exemplo, quando pega o tópico de classe de palavras, ela faz uma questão muito interdisciplinar. Você pega aí uma questão de substantivo, mas fazendo uma correlação com outra matéria, outro tópico aqui de português, tá? Matemática e resolução de situações e problemas. Então aqui são as operações matemáticas, envolvendo adição, subtração, multiplicação e divisão, potenciação, radiciação com números racionais. Então aqui são as operações básicas, tá? As operações básicas. Não sei como que funciona a matemática para esse concurso. Eu achei, que eu falei, ressaltei, achei o custo-benefício de matemática um pouco ruim. Mas para outras bancas, por exemplo, eles não costumam cobrar tanto o conceito de radiciação e nem de potenciação. Mas adição, subtração, multiplicação e divisão, o candidato tem que saber de ponta a ponta, tá bom? E as suas representações fracionárias, saber trabalhar com fração, tá? Você pode utilizar uma fração dentro de uma equação, tá bom? Mínimo múltiplo comum, também batido de prova, MMC, MDC, batido de prova, porcentagem, batido de prova, razão e proporção, batido de prova, regra de 3 simples ou composta, batido de prova, tá? Equação, principalmente do primeiro grau, também qualquer banca de concurso que cobre matemática, outro tópico, batido de prova, pode ser que cobre equação de segundo grau, não é tão comum acabar sendo cobrado, apesar de quase todos os editais exporem que há a cobrança de equação de segundo grau. Pode ser que caia, mas para diversas bancas é incomum. Mas, na via das dúvidas, estude. Sistemas de equação do primeiro grau. Grandezas e medidas. Tem que saber de ponta a ponta, principalmente a conversão de medidas, tá? Quantidade, tempo, comprimento, superfície, capacidade e massa. Relação entre grandezas.
tabela ou gráfico. Aqui pode pedir, ele vai te dar um gráfico, te dar uma tabela e vai pedir para você fazer a interpretação. Tratamento da informação, média aritmética simples, noções de geometria e média aritmética simples. Aqui ela pode vir cobrando como equação, tá pessoal? Não se prenda apenas àquela média aritmética simples que a gente conhece. Pega um número, soma mais por um outro número e como a gente tem dois elementos, divide por 2. Tá? Não se prendam a apenas isso. E noções básicas de geometria. Tá? Noções básicas. Então a gente tem aqui a forma, os ângulos, a área, o perímetro, o volume, teorema de Pitágoras e teorema de Tales. Também, para quem já é concurseiro de longa data aí, sabe que é um conteúdo bem básico, bem elementar de geometria. Mas, no geral, o custo-benefício de matemática é muito ruim. Esse aqui é muito bom, língua portuguesa. Informática. Não veio também muito fora do que já é conhecido no ramo do concurso. Tá? Informática, a gente tem o sistema operacional Windows 10. A gente tem que saber funções e características. Pacote Office padrão, o Word, Excel, Access, PowerPoint. 5 questões, pessoal. O peso não está com um custo-benefício muito bom também, mas eu vou dar um bisu aqui. Eu acho que vou dar alguns bisu do que eu acho que pode acabar caindo. Componentes básicos de hardware de computadores, periféricos, dispositivos de entrada, de saída, armazenamento de dados, ou seja, para isso tudo suas funções e características. Conceitos de intranet, internet e correio eletrônico. Funções e aplicações. Segurança da informação. Certo? Vou colocar com marca-texto aqui, que eu acho que fica um pouco mais visível, fica melhor para a gente ver aqui. Ó. Então, Windows, sistema operacional, Windows 10. Office. E dentro de Office, a gente pega o Word, Excel, Access e PowerPoint. Só um instante que eu já vou comentar sobre essa parte de informática, tá pessoal? Hardware, noções básicas de hardware, ou seja, periféricos, dispositivos de entrada e saída, armazenamento de dados, conceitos de intranet, de internet e correio eletrônico. Segurança da informação. E nessa parte a gente tem antivírus, sistema de backup, criptografia, assinatura digital, autenticação, conceitos básicos de rede, componentes, topologias, estação, servidor, LAN, WAN. E apesar daqui ele ter cobrado o Office, ele também está pedindo o LibreOffice, tá pessoal? LibreOffice, aqui em cima eu falei Office, mas é Microsoft Office, tá? Aqui ele vai pedir tanto o Microsoft Office como o LibreOffice e que seriam os seus respectivos programas. O Writer, o Calc e o Impress, que é como se fosse o PowerPoint. Banco de dados Base e editor de equações matemáticas, editor de equações, o MEF, certo? O que eu acabo achando aqui que pode ser mais interessante são 5 questões de informática que eu acho aqui interessante, custo-benefício bom. Windows, certo? Padrão, manipulação de arquivos e pastas dentro do sistema operacional. O que mais? Dentro do Windows, agora, menu configurações, tá? Tópico muito importante dentro
desse conceito de Windows, que é uma novidade, tá, do sistema operacional, o novo menu configurações, que veio aí, não tirou por completo, mas a intenção da Microsoft é substituir o painel de controle pelo menu configurações, mais intuitivo, ele é mais prático, tem um visual mais bonito e não tão arcaico, sabe? Aquele negócio que a gente olha e só parece que só técnico de informática consegue mexer, tá? Então o menu configurações veio para mudar um pouco isso. Olha, Office e LibreOffice, eu acho que pode fazer uma questão que acabe pegando um conceito dos dois, tá? Principalmente nesse sentido aqui assim, ó. Você pega Excel e Office e Calc. Ó, o Calc e o Excel. O que pode acabar cobrando, eu acredito, as funções básicas. As funções básicas. Que seria aquela função soma, média, soma C, cont C, intervalo, referências absolutas mistas, tá bom? Então, aqui pode, o Word e Writer pode cobrar? Pode. E aí eu acho que já pode cobrar um pouco do conceito de cada um do seu lá. O Writer ou Word, cada um cobrar o que é específico para cada um desses programas. O que acho aqui bem interessante e tem sido muito conceito, tem tido muita aplicação nos concursos, conceito de intranet, internet e correio eletrônico. Internet, navegadores principalmente, sistemas de busca dentro do Google Chrome, dentro do Google, conceito de intranet, a aplicação, quem tem acesso, se o acesso à intranet é público ou não, correio eletrônico, o preenchimento dos campos de mensagem, tá? Quanto ao remetente, ao destinatário, quem responde, quem recebe a resposta, certo? Se precisa colocar assunto e talvez, não conheço muita banca, mas pode ser que cobre protocolos, certo? Aqui no correio eletrônico pode ser que cobre protocolos também. O SMTP, o POP ou o IMAP. Segurança da informação. Padrão, pessoal. Padrão. Sistemas de antivírus. Sistemas de antivírus. O que pode cair aqui? Os principais malwares que tem. A gente tem que saber as diferenças. O que é um worm, o que é um vírus, o que é um trojan, o que é um spyware, o que é um farming, o que é spam, o que é um adder. A gente tem diversos tipos de malware. Então é bem interessante que a gente conheça esse conceito dos malwares também. Sistemas de backup, o que é backup incremental, diferencial. Sistemas de criptografia e assinatura digital. Isso é muito interessante, tá? A gente conhecer aquele conceito de chaves públicas, de criptografia, que garante sigilo ou não, o que garante autenticidade da informação. E isso é um conceito bem interessante, tá? E esses conceitos básicos de segurança da informação, né, que abrange todo esse conjunto de sistemas de antivírus, de backup, de criptografia e assinatura digital. Conceitos básicos de rede, que a gente tem os componentes, né, o que é um switch, o que é um hub, os dispositivos físicos, aí tem as topologias, tá? Que seria a topologia TCP/IP, os protocolos, todo daquele esquema de rede por completo. É bom tomar muita atenção. Acredito que não acho que vá, como a gente tem 5 questões, acho que esse não seria um tópico tão importante, porque esse é muito técnico, tá? Mas segurança da informação, chance muito grande. Algo relacionado ao Windows, algo relacionado aos aplicativos de escritório, LibreOffice, o Microsoft Office e o LibreOffice.
Muito importante esses pontos, tá bom, pessoal? E os conceitos de intranet, internet, de navegação e correio eletrônico. São tópicos muito importantes. Direito constitucional. Eu achei o direito constitucional muito punk, muito punk. Por quê? Aqui não veio só texto de lei. A gente tem também os textos de lei, tá? A gente tem aqui os princípios fundamentais, direitos e garantias fundamentais, né? E dentro dos direitos e garantias fundamentais tem direitos individuais e coletivos, direitos sociais, nacionalidade, direitos políticos, partidos políticos. Depois, a gente vem a organização administrativa. Da organização político-administrativa. Aqui também não é um tópico tão pequeno, tá? Aí vem a competência da União, dos estados, dos municípios. Aí a gente entra na administração pública, tá? As disposições gerais. Provavelmente eu acredito que seja o tópico completo das disposições gerais. Você vai do 37 terminando nos servidores até o 41. Depois a gente entra no Poder Executivo, que vem após a parte da administração pública, as atribuições e responsabilidades do Presidente da República, depois a gente entra no tópico do Poder Legislativo. Esse aqui pode ser que seja muito interessante para a sua prova, porque a Câmara Municipal é um órgão do Legislativo, certo? Dentro aqui, ó, um pouco antes da administração pública, lá, acho que é artigo 28 ou 29 da Constituição, a gente tem umas disposições gerais que fala sobre a Câmara Municipal. Então é também um tópico muito interessante. Poder Legislativo trabalha com a fiscalização contábil, financeira e orçamentária do Executivo. Então é também um tópico muito interessante para a sua prova, para você dar uma ressaltada. Aí vem Poder Judiciário, disposições gerais, fala sobre o Supremo Tribunal Federal, o CNJ, tá? E os tribunais. Então, veio extenso o direito constitucional, mas a gente tem alguns tópicos aqui que talvez seja um pouco mais interessante. Você saber os princípios fundamentais, não tanto, mas você vai ter que ver de qualquer forma. Mas aqui, você saber de ponta a ponta os direitos individuais e coletivos previstos no artigo 5º, você ter visto pelo menos algumas vezes direitos sociais, nacionalidade é interessante. Aqui, direitos e garantias fundamentais no geral. Não é grande, é um custo-benefício bom, tá? Chance grande de estar na sua prova e ele não é tão grande. O que veio chato aqui? Essa parte mais doutrinária, os poderes do Estado, a teoria geral da Constituição, os conceitos, o conceito, origem, conteúdo, estrutura, classificação, a supremacia da Constituição, os tipos de Constituição, poder constituinte, princípios constitucionais, normas constitucionais e inconstitucionais, emenda, reforma, revisão constitucional, análise do princípio hierárquico das normas, tá? Isso aqui é tudo doutrinário e não é tão pequeno, tá? A gente pode acabar se perdendo. O custo-benefício dessa parte não é tão bom. Pode ser que caia? Pode, está previsto, pode cair qualquer coisa daqui. Mas tem alguns pontos aqui que são mais interessantes, tá? Eu ressaltei aqui, mas vou só dar mais uma pincelada aqui. Direitos e garantias fundamentais. Organização político-administrativa a parte dos municípios. Administração pública, principalmente as disposições gerais. O poder legislativo, principalmente essa parte aqui que fala da fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Direito administrativo. Direito administrativo. Para analista veio extenso demais. Para técnico não veio tanto, tá? Também um conteúdo bem padrão de prova. Bem padrão mesmo. Por exemplo, o conceito de administração pública, no seu sentido orgânico, formal e material, tá?
Algumas questões CESP a gente encontra sobre a abordagem do que é a administração pública no seu sentido orgânico, no seu sentido formal, no seu sentido material, no seu sentido estrito, em seu sentido amplo, tá? O regime jurídico administrativo do poder público, tá? O que é administração pública direta e indireta, o conceito de órgãos e entidades, que está intrinsecamente ligado ao conceito de administração pública direta e indireta. Centralização e descentralização das atividades administrativas do Estado, tá? Ligado com essa questão de administração direta e indireta. Só vamos ressaltar que a administração centralização é uma administração direta, tá bom? Empresas públicas e sociedade de economia mista. Tudo mesmo tópico ainda, pessoal, bem tranquilo. Todos esses tópicos aqui é capaz de você, esses tópicos aqui, ó, daqui até autarquias, funções públicas, até aqui você consegue encontrar numa aula única. Conceito de servidores públicos, improbidade administrativa. Acho que está ali embaixo, mas é a Lei 8429, Lei de Improbidade Administrativa. Atos administrativos, tópico muito importante também. Fatos administrativos, tá ligado ao conceito de ato administrativo, é bom saber diferenciar. Processo administrativo, aqui é muito subjetivo, por quê? Qual o processo administrativo? A gente tem a lei que rege o processo administrativo na administração pública federal, e qual seria esse processo administrativo? Seria o processo administrativo disciplinar previstos no Estatuto dos Funcionários Públicos Civis? Isso é muito subjetivo, mas é bom você conhecer a doutrina, o conceito de processo administrativo, saber os conceitos gerais do processo administrativo da lei federal, porque os processos administrativos eles são seguidos por meio dessa lei também. Ele dá uma norma geral, tá? Mas é bom você conhecer também o processo administrativo, como que funciona no município. Poderes administrativos, tópico batido de direito administrativo. Licitações, tá? Licitações públicas, conceitos, princípios, modalidades e procedimentos. Lei 10.520, essa aqui é a lei do pregão. E contratos administrativos, Lei Federal 8666. Aqui acabou cobrando a lei antiga, tá? Vamos só se atentar para acabar não vendo a nova lei de licitações. Então cobrou a lei antiga. A nova lei é a lei 14.144, salvo engano, de 2021 ou 22, não lembro muito bem agora. Mas não é ela que caiu, tá? Então pode ficar tranquilo. A gente consegue achar muito material sobre essa lei no YouTube aí, tá? Tem um vasto conteúdo dessa lei. Lei Federal 8429, tá? Que é a Lei de Improbidade Administrativa. Lei Federal 12527, Lei de Acesso à Informação, é uma lei com conteúdo bem tranquilo também, bem autoexplicativo. E a Lei 13.709 de 2018, que é a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Muito importante também hoje em dia na administração pública, quanto ao sigilo dos dados, à proteção, ao acesso indevido de dados. Aqui, tá? Até aquilo era o conteúdo básico, né? Até a parte de direito constitucional. E esqueci de falar aqui, ó, legislação municipal, a lei orgânica por completo e o estatuto dos funcionários públicos civis. É bem tranquilo, pessoal, tá? São legislações um pouco mais extensas, mas a leitura dela é bem fluida, é bem tranquila e é bem comum. Ela é muito parecida com, se você já estudou para algum concurso municipal e teve que ver lei orgânica de algum outro município, você vai notar que a leitura é muito parecida. Você pega a lei orgânica de um município, o estatuto dos funcionários de um município, você vai notar que é muito parecido de um município para o outro. Então aqui inicia os conhecimentos específicos, tá? Com direito administrativo.
Aqui já inicia os específicos. Gestão pública. Essa matéria eu não gostei, porque eu achei ela muito vaga, um conceito muito amplo. E vamos lá, vamos só dar uma olhada. Estado, governo, sociedade. Conceito e evolução do Estado contemporâneo. Meu, dá para achar, mas você não necessariamente sabe se está estudando corretamente. Mas é isso. Aspectos fundamentais na formação do Estado brasileiro. Você está notando que é um conteúdo muito subjetivo? Teoria das formas e dos sistemas de governo. Esse aqui é um pouco mais objetivo, a gente consegue achar um conteúdo. Administração estratégica. Organização do Estado e da gestão. Departamentalização. Isso aqui é administração, tá? Conteúdo de administração. Descentralização. Desconcentração. Aqui já é administração pública. Agentes públicos, parte de gestão pública. Normas legais e constitucionais aplicáveis. Vê que é um conceito bem amplo de gestão pública. Noções de administração de recursos humanos na administração pública. É muito subjetivo isso. Formas de ingresso, regime jurídico, conceito de cargo, carreira, canais de atendimento, ó, conceito de cargo, carreira, regime jurídico único, noções de administração, tal. Essas partes aqui a gente consegue achar tudo em livro. Canais de atendimento e qualidade no atendimento ao público. Aqui é um conteúdo bem de administração. Direitos dos usuários dos serviços públicos. Meu, aonde que a gente encontra isso? Se você tiver uma noção, deixa no comentário, porque o pessoal gosta de ler comentário para ver se a pessoa que está assistindo tem a mesma dúvida que ele. Lei de acesso à informação, repetiu, Lei 12.527. Conduta funcional dos agentes públicos, muito subjetivo. Comunicação interna e externa, subjetivo. Relacionamento interpessoal e trabalho entre equipe. É subjetivo, mas a gente encontra em livro de administração. Gestão de conflitos, administração. Governança na gestão pública, conteúdo de gestão pública. Noções de planejamento e orçamento. Orçamento e pagamentos. Aqui já é um pouco mais de AFO, administração financeira e orçamentária, tá? Tem que saber, aqui não tem como, tem que saber o conceito de diretrizes orçamentárias, da lei orçamentária anual, do plano plurianual e do programa de metas. Tá? Você vai ter uma boa noção vendo a parte constitucional, que se eu salvo engano vai do 162 ou 163 até o 169 da Constituição. E um pouquinho aquele início da Lei de Responsabilidade Fiscal. Contabilidade pública. Contabilidade pública é a Lei 43.20, 64. Segunda parte da lei trata sobre a contabilidade pública. Ética no serviço público. Muito subjetivo. Lei número 8429, improbidade administrativa. Repetiu. Noções de administração pública. Voltou. Vai ver que tem muito conteúdo muito parecido com a parte de gestão pública. Então vamos lá. Modelos teóricos de administração pública. Ache em livro. Patrimonialista, burocrático e gerencial. Evolução do Estado brasileiro. Experiências de reformas administrativas. Acha em livro doutrinário. Convergências e divergências entre a gestão pública e a gestão privada. Saber basicamente os pontos de consonância, divergência e convergência entre o direito público e o direito privado. Governabilidade, governança, accountability. Você vê? É muito subjetivo isso. Isso aqui é muito subjetivo. Características básicas das organizações formais modernas. Tipos de estrutura organizacional. Natureza, finalidades, critérios de departamentalização, processo organizacional, planejamento, direção, comunicação, controle e avaliação, que são as fases do processo organizacional. Organização administrativa, centralização, descentralização, concentração, desconcentração, tópico que veio cobrado em direito administrativo também.
Gestão de pessoas na administração pública. Também veio aqui recursos humanos aplicado na administração pública. Mesmo conteúdo. Ética no serviço público. Cobrou de novo. Gestão de suprimentos. Gestão de suprimentos e logística na administração pública. Planejamento e gestão estratégica. Também já falou disso também. Ferramentas de qualidade. Voltado à administração. Gestão de processos. Administração. Conceitos da abordagem por processos. Também administração. Técnicas de mapeamento, análise e melhoria de processos. Sistema de gestão de qualidade e certificação ISO 9001. Governo eletrônico. Gestão por resultados na produção de serviços públicos. Aqui tem um tópico na Constituição que fala, tá? Artigo 37 da Constituição, que fala um pouco dessa parte de gestão por resultados. Indicadores de desempenho, transparência e controle na administração pública, controle social e cidadania, comunicação na gestão pública e na gestão de redes organizacionais. Você vê que é um conteúdo bem subjetivo, mas não há nenhum alarde aqui não. Tá acabando já. Noções de gestão de recursos materiais. Aqui já ficou mais tranquilo, tá? Não é uma matéria incomum em concurso. Essas matérias são um pouco mais comuns. Classificação de materiais, atributos, gerenciamento de compras, gestão de estoque, recebimento e armazenagem, entrada, conferência, objetivos da armazenagem, critérios, técnicas de armazenagem, distribuição de materiais, características das modalidades de transporte, estrutura para distribuição, logística, cadeia de suprimentos, inventário, gestão patrimonial, tombamento de bens, controle de bens, alienação de bens, alterações e baixa de bens. Bem tranquilo, quem já viu um conteúdo de gestão de recursos materiais não ficou surpreso com nenhum conteúdo cobrado aí. A arquivologia, a mesma situação. Arquivística, princípios, legislação arquivística, se não me engano é uma, duas leis que são as mais importantes. Gestão de documentos, protocolos, recebimento, aí vem dentro de protocolo, né? Recebimento, registro, distribuição, tramitação e expedição de documentos. Isso tudo aqui é um processo que acaba ocorrendo dentro do setor de protocolo. Classificação de documentos de arquivo. Tá? Classificação é um conteúdo bem batido dentro de arquivologia também. Arquivamento também. Tabela de temporalidade de documentos de arquivo. Certo? Isso aqui você tem que saber na ponta da língua, tá? Muito provavelmente o que vai cobrar em arquivologia, se cair algumas coisas, se cair uma questão, eu chuto tabela de temporalidade. Acondicionamento e armazenamento de documentos de arquivo e preservação e conservação de documentos de arquivo. Certo, pessoal? Aí, queria comentar um pouco aqui sobre o conteúdo de analista, que veio basicamente igual a do técnico. O que eu vou passar aqui da parte... O comecinho, os conhecimentos gerais, é comum para todos os cargos de nível superior. Tá? E depois eu vou só mostrar as matérias que caem, porque o conteúdo de analista é realmente muito extenso mesmo. Então a gente tem português, a gente tem matemática financeira, então a gente tem a matemática financeira, raciocínio lógico, e estatística. Regra de três simples e composta, proporcionalidade, porcentagem, juros simples e juro composto, capitalização, desconto, taxa de juros nominal, efetivo, equivalente, real e aparente. Chato, muito chato. Cálculo financeiro, custo real e efetivo das operações de financiamento, empréstimo, investimento e fluxo de caixa. Conteúdo ruim. Para 5 questões isso aqui é muito ruim. 5, 10 questões. Eu falei no começo lá. Vê.
nível superior, 10 questões. Eu acho um custo muito ruim, tá, pessoal? 10 questões para um conteúdo que é complexo. Isso aqui é complexo. Quando você vai calcular taxa de juros efetiva, equivalente, real e aparente, isso aqui, se você for fazer uma prova dessa matéria em faculdade, o professor deixa você levar uma calculadora financeira para poder calcular isso aqui. Isso aqui não é assim, nada de outro mundo para calcular com a caneta e papel. Mas 3 dias ali que você fica sem estudar essas matérias, você já começa a esquecer, porque a fórmula é muito grande. Raciocínio lógico, aqui já é bem tranquilo, tá, pessoal? Quem conhece raciocínio lógico sabe que proposições, valores lógicos, sentenças abertas, conectivos, proposições simples, proposições compostas, conceito de tautologia, contradição, contingência é um conteúdo bem padrão, bem básico, nada fora do comum do que já é cobrado em concurso. Implicações lógicas, implicação entre proposições, implicações, propriedade das implicações, relações entre as implicações, equivalências lógicas, muito importante. E deve ter negação também. Não, olha, não veio negação, veio equivalência. Lógica de argumentação, argumento, silogismo e a validade de um argumento, tá? Não falei que cai negação, mas deve cair, porque a negação é uma equivalência, tá bom? Pode falar que a negação de alguma proposição é equivalente a tal coisa. Estatística. Séries estatísticas, distribuição de frequência, aí vem distribuição normal, medidas de dispersão e posição, medidas de variabilidade, noções básicas de probabilidade e amostragem. Veio punk, essa parte mais exatas veio bastante pesado. Informática, também muito parecido, veio igualzinho ao que veio de técnico também, tá? Então não vou esticar muito, só vou ressaltar aqui o Windows 10, os programas de escritório, o Office e o LibreOffice, segurança da informação, segurança da informação, segurança da informação, e essa parte de intranet, internet, correio eletrônico. Beleza? Constitucional. Veio extenso, veio bastante extenso. Essa parte toda aqui, ela é bem doutrinária, tá? A gente tem um conteúdo bem puxado. A gente tem classificação, aplicabilidade, interpretação das normas, supremacia, tipos de constituição, poder constituinte, cláusulas pétreas, princípios constitucionais, interpretação, controle de constitucionalidade, sistemas de controle de constitucionalidade, ADI, ADC, arguição de ADPF, né? Normas constitucionais e inconstitucionais, as emendas, reforma, revisão, tá? Então isso aqui é bem doutrinário. E a gente começa aqui com os princípios fundamentais. Os princípios fundamentais, direitos e garantias fundamentais do completo, direitos sociais, nacionalidade e tal. Aí vem tutela constitucional das liberdades, mandado de segurança, habeas corpus, habeas data, ação popular, mandado de instrução, direito de petição, ação civil pública, tudo isso disposto no artigo 5º. É bom você dar uma aprofundada no conceito doutrinário disso, porque eles fizeram a questão de ressaltar esses tópicos. Organização político-administrativa do Estado. Administração aqui completo, mas aqui dá uma atenção um pouco maior para a parte do município. Organização dos poderes. O conceito de poder, separação, independência, harmonia. O poder legislativo. Tópico muito importante dentro da Constituição, tá? Porque o seu concurso é para a Câmara Municipal. Fiscalização contábil, financeira e orçamentária, lá que eu comentei que a Câmara faz esse controle. Controle externo. Controle interno, poder do executivo, o poder executivo, poder judiciário, Ministério Público,
Processo legislativo. Isso aqui é muito interessante. Defesa do Estado e das instituições democráticas, da tributação e do orçamento, sistema tributário nacional, finanças públicas, parte orçamentária, 163 a 169, salvo engano, da Constituição, tá? Saber de ponta a ponta, isso é muito bom, isso faz parte do legislativo, tá? Uma competência compartilhada entre executivo e legislativo. O executivo propõe e o legislativo faz a deliberação, então é um tópico muito importante. Aí vem os outros tópicos que talvez sejam menos interessantes para o concurso da Câmara. E a gente tem aqui também Lei Orgânica e Estatuto dos Funcionários Públicos Civis, certo? Além disso, a gente tem os conhecimentos específicos. Por que eu acabei não colocando? É muito grande mesmo. Tem Direito Administrativo, Administração Geral, Administração Pública, Planejamento e Gestão Estratégica, Gestão Pública, AFO, Finanças Públicas, Gestão Governamental, Auditoria Governamental, Ciência Política, Processo e Técnica Legislativa. Pessoal, o conteúdo aqui é muito grande, mas eu queria falar também que muitas coisas se repetem. Por exemplo, na gestão pública, a gente tem um tópico que acaba comentando um pouco sobre AFO. E AFO vem aquela parte do ciclo orçamentário. Finanças públicas também tá, diretamente ligado, porque tanto as duas leis aqui, tanto a administração financeira e orçamentária e finanças públicas, trabalham com a lei complementar, tá? É uma lei ordinária. O ciclo orçamentário ele é baseado na Lei Complementar 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, e a Lei 4320 de 64, tá? Que fala dá uma noção um pouco maior também do orçamento público e também sobre a contabilidade pública. Certo? Eu queria comentar agora algumas questões que eu acabei encontrando da Consupan, para a gente ter uma noção de como que é cobrado, tá? Aqui a gente tem a primeira questão de português. Certo? A gente tem aqui uma questão de português. Consupan, cobrado em 2022, tá? Cargo de administrador também, para que eu havia comentado. E vem, ele dava um texto e uma das questões perguntava a descoberta leva à paranoia e ao medo de serem assassinados. Esse trecho aqui sublinhado ele pergunta, uma oração coordenada reduzida de infinitivo, uma oração subordinada substantiva completiva nominal, uma oração subordinada substantiva objetiva direta, uma oração subordinada substantiva predicativa do objeto. O que é isso, pessoal? Ó, que a gente tem que ter uma noção, tá? Isso aqui não é uma oração coordenada, tá? Existe uma relação de dependência desse segmento com a oração no total. E isso a gente já elimina a oração coordenada. A gente precisa saber agora se ela é... Bom, só sobrou pra gente saber que isso é uma oração subordinada substantiva, porque todas elas aqui aparecem
como oração subordinada substantiva. E como que a gente pode ter uma noção disso? Porque na oração substantiva a gente consegue trocar todo o termo subordinado pela palavra isso, tá? Então, como a gente também tem uma regência nominal aqui, tá? A gente vai fazer o seguinte, ó. A descoberta leva à paranoia e ao medo disso. E ao medo disso. Só que a gente tem que se analisar alguma coisa. Algumas coisas. Essa palavra medo, o que que ela é? O medo. Medo é um substantivo, certo? Então, a gente já consegue ter uma noção de que esse segmento subordinado ele não está regendo um verbo, né? Não está subordinado, né? Não está completando um sentido de um verbo, tá? Ele não está completando o sentido de um verbo. Então a gente sabe que ele não é um objeto direto. Então aqui também a gente já elimina a questão C. E também não é predicativa de objeto, tá? Ele tem a função sintática de complemento nominal. Está complementando o nome medo, certo? Medo de quê? Medo de serem assassinados. Então, pra gente aqui, a alternativa B, a correta. 2. Questão de informática. Pessoal, vamos lá. Na atualidade, navegadores como Microsoft, Edge, Google Chrome e Mozilla têm papel essencial para usuários da internet, pois são aplicativos que carregam e exibem as diversas páginas da internet. Esses programas permitem a adição de ferramentas simples que personalizam a experiência do navegador e oferecem mais controle, ampliando as funções do navegador. Qual o nome deste importante recurso disponível no Edge, Chrome e Firefox? O que ele está comentando aqui, ó? Ele está comentando que eles são aplicativos que carregam diversas páginas. Tá? Esses programas permitem a adição de ferramentas simples, que personalizam a experiência do navegador, oferecem mais controle, amplia as funções do navegador. Qual que é o nome desse recurso? As alternativas? Coleções. Acredito que nem você nem eu ouvimos falar desse termo então, quando a gente fala de navegador. Não. Favoritos. Não é para isso que é utilizado os favoritos. Tá? Desempenho. Também não. Tá? Esse aqui é o conceito de extensão. Tá? Extensão ele é um aplicativo que você adiciona nos navegadores, que você amplia os recursos. Ele amplia os recursos do navegador, tá, pessoal? Toma cuidado para não confundir com a palavra plugin, certo? Então, extensões. Uma de direito administrativo. Para José dos Santos Carvalho Filho, o controle administrativo é o que se origina da própria administração pública. Significa aquele poder que tem os órgãos que a compõem de fiscalizarem e reverem seus próprios atos. Controle, aliás, normalmente denominado de autotutela. A revogação de um ato administrativo serve como exemplo desse tipo de controle, certo? A autotutela. A revogação se origina da autotutela. Sobre o controle da administração pública e sua classificação
conforme o autor supra, marque a alternativa correta. A. O controle que um órgão ministerial exerce sobre vários departamentos administrativos que o compõem se caracteriza como controle externo. Errado, pessoal. Aqui, se fosse controle interno, estaria correto. Tá? Então, não é a A. Quanto à iniciativa do controle, este pode ser controle de ofício, pois pode ser controle de ofício, é o executado pela própria administração no exercício de suas funções. Já o controle provocado é deflagrado por terceiro e tem como exemplo os recursos administrativos. Essa parece ser bem interessante, tá? Controle de ofício é o executado pela própria administração. Aqui parece correto. Já o controle provocado é deflagrado por terceiro e tem como exemplo os recursos administrativos. Sim, o controle provocado é aquele que o indivíduo provoca a ação do poder público. Tá? Então aqui é deflagrado por terceiro. Tem como exemplo os recursos administrativos. Tá? No caso da pessoa peticionar. Vamos deixar aqui de canto só para a gente conferir as outras. Quanto à natureza do controle da administração, tanto o controle de legalidade quanto o controle de mérito, tá? Não é mérito, é controle de mérito, estão também na competência do Poder Judiciário. Tá? Então, não, o Poder Judiciário não faz controle de mérito, só faz controle de legalidade. Quanto ao âmbito da administração, o controle pode ser por subordinação. Esse é o controle mais comum na relação entre as pessoas da administração direta e da administração direta. Como é sabido, aquelas pessoas estão vinculadas a esta, sendo em consequência por esta controladas. Só não é assim que funciona, tá? A administração direta, quanto à administração indireta, elas não têm uma relação de hierarquia, tá? Não é esse o conceito. A administração direta, ela tem a autonomia. Autonomia funcional. Certo? Então, incorreto. Alternativa correta, letra B. Certo, pessoal? Então, queria primeiro agradecer, tá? A gente fez a análise aí do edital da Câmara Municipal de Guarulhos, com um concurso com diversas oportunidades, com uma quantidade de vagas muito boa. E é isso, pessoal. Vou pedir para você deixar o joinha. Se tiver dúvidas, pode comentar aí no vídeo que a gente vai responder o mais breve possível. Se tiver dúvidas também, você pode entrar em contato, tá? Pelo Instagram, pode chamar lá que a gente faz o possível para a gente poder sanar a dúvida das pessoas. E é um concurso com uma bela oportunidade. E é isso, pessoal. Ficamos por aqui.